Bom, em Florianópolis, o Figueirense arrancou um empate do líder Cruzeiro de forma emocionante. Olha aí de novo, no finzinho da partida. Os braços que dão carinho também sustentam a fé e podem empurrar para frente o time quando o jogo está difícil. Ceará, o Cruzeiro cobrou lateral e já a gente conta o resto da história. Em um primeiro tempo sem muita emoção, sobraram jogadas de muito esforço e pouca técnica. Chute de Mazola, cabeçada de Thiago Heleno e conclusão ruim de Marquinhos. Jogo morto. Aí, Ceará achou Marquinhos dentro da área. Um lançamento perfeito na cobrança de lateral. Cruzeiro 1-0. Mas pode já vem o gol do Ceará, que o lateral foi esse. E o vento de Florianópolis também deu uma força. É verdade. Ele também que o vento está muito forte. Jogo importante como esse, com uma equipe de qualidade como o Cruzeiro, a gente não pode tomar gol assim. Segundo tempo, a torcida do Figueirense pediu pênalti do pé alto do William Farias para cima de Léo Lisboa. O Figueirense continuou pressionando e Mazola mandou essa bomba no travessão. Pro Mazola! Que chance do Figueirense! Até que aos 46, Pablo, de fora da área, empatou para o Figueirense 1-1. Chegou aos 71 pontos, mas dos 5 jogos venceu apenas 1. A gente tem que voltar a corrigir os nossos erros, voltar a estar concentrado para que a gente possa conseguir a vitória. E de fato veio na hora certa, então vai ser bem comemorado. Juninho, bom, o Cruzeiro foi um time no primeiro turno e está sendo outro agora no segundo turno. O que acontece? Existe um cansaço coletivo no time? A análise sobre o Cruzeiro, eu prefiro já pensar no campeonato do ano passado. O Cruzeiro é o atual campeão brasileiro, está quase 2 anos se mantendo no topo, conseguindo dominar o campeonato. Então, é natural que em um momento da competição o time caia um pouco. Mas o time é tão bom que ainda tem uma vantagem interessante. E outras situações, os atacantes que deixaram de fazer mais gols, o Marcelo Moreno caiu um pouco a média de gols dele, o Borges seria uma boa opção, ainda não voltou de contusão, os jogadores que foram convocados para a seleção e fizeram falta, como foi o Goulart e o Everton. Então é difícil você se manter e, além do mais, todo adversário que vai enfrentar o Cruzeiro, ele sabe que ele tem que aumentar o nível dele de atuação. Todo mundo quer ganhar do Cruzeiro, né? Todo mundo quer ganhar, já conhece o time do Cruzeiro agora. Ele precisa, quer dizer, respeitar todo mundo e tentar vencer todos os jogos em casa o mais rápido possível. Mas acredito que o São Paulo ganhando esse jogo de amanhã, que ele tem um jogo a menos e diminuindo a distância para 5 pontos, o Cruzeiro talvez sinta um pouco a pressão, mas ainda é o favorito para ser campeão. Há 2 semanas eu tive um papo com o Maurício, ele falou justamente isso, que o Cruzeiro saiu na frente de todo mundo, porque tem um coletivo muito bom, tem jogadores muito bons e pode substituir, exatamente o que você está falando. Perde às vezes por contusão, perde para a seleção, mas não perde o padrão de jogo. Exatamente. A gente separou um lance da partida de ontem contra o Figueirense, para você analisar, na verdade, um vacilo do Cruzeiro. O time que aposta de bola no meio do campo, no final de jogo, né? Ainda mais. No final do jogo. Olha aí. E aí, o time adversário perdendo, joga em casa, ele tem que pressionar. O Pablo roubou a bola. E aí recuperou a bola num setor do campo perigosíssimo, né? Aí a zaga começa a voltar para marcar, e final de jogo ninguém pensa mais como deveria, e o mérito do chute, quem foi que fez o Pablo, então é um chutaço, um gol lindo também, mas ele tinha posse, e talvez pudesse arriscar o lançamento. Você quer guardar a bola no final do jogo já para o tempo passar também, então perder a bola numa situação como essa é sempre complicado. Pelo que a gente está vendo, não dá para vacilar no fim do jogo, né? Não pode relaxar, não tem jeito. Tá todo mundo correndo Tá demais, né? Vamos atualizar a classificação então do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro está disparado na ponta ainda, com 61 pontos depois desse empate, 7 a mais que o Atlético Mineiro, mas o São Paulo tem 53 pontos para jogar amanhã com o Goiás. Foi exatamente isso que ele falou, olha, tá aqui os times que estão classificando até agora para a Libertadores, São Paulo jogando amanhã, encosta ali no Cruzeiro. O Cruzeiro aqui também não pode esquecer que tem a Copa do Brasil também, né? Então o time que disputa 2 títulos, o desgaste é muito maior. Eles jogam a semifinal de Copa do Brasil essa semana, que ele tem condição de ganhar também, assim como o Atlético Mineiro, mas isso aí, o desgaste é muito grande. Você pode tanto ganhar como você pode deixar as 2 competições para trás. Faltam 7 rodadas.
rodadas para acabar o Brasileirão e a gente vê que essa disputa aqui é muito boa, né? Do primeiro até o sexto lugar está com... Vai enfrentar até o sétimo também. Vai ser bem acirrado. E na parte de baixo da tabela, o Botafogo conseguiu sair da lanterninha para 33 pontos, tem 3 a mais que o Criciúma. Bahia e o Curitiba. Essa briga tá boa também, porque se você analisar, ó, presta bem atenção, ali do Flamengo para baixo do Sport, são só 7 pontos que separam o Sport do Lanterna, o Criciúma. Vai ser uma... Eu também imagino que a gente vai chegar no final do campeonato com talvez aí 6 equipes brigando para 4 caírem para a segunda divisão. É um campeonato justo, são 38 rodadas, quem marca mais pontos é o campeão, os 4 últimos que marcam menos pontos vão descer para a segunda. O Botafogo respira com essa vitória, mas ainda está numa situação bem difícil. Faltam 21 pontos aí em jogo, 7 rodadas para terminar o campeonato. Como fala Galvão Bueno, ai, meu coração!